E agora para a Conferência Magna de Encerramento. Conferência: o reconhecimento da terceirização irrestrita pelo STF fez o direito do trabalho perder sua eficácia protetiva? E agora, com a palavra, doutora Marlene Terezinha Sugimatsu. Muito obrigada. Boa noite a todos. Na pessoa do ilustre professor e doutor Marco Antônio Villatore, eu cumprimento a todos os presentes, dirijo meus cumprimentos especiais ao homenageado Dr. José Lúcio Glombe, por quem tem especial apreço, não apenas por sua trajetória como advogado das lides trabalhistas, marcada pela retidão, pela ética, mas particularmente pela pessoa e pelo cidadão que é, sempre pronto a compreender, a compartilhar. E enalteço também a sua postura ativista na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, no Instituto dos Advogados do Paraná, no Conselho Federal da OAB e outros organismos representativos da sociedade paranaense, e pelo seu desprendimento sempre em prestar apoio à justiça do trabalho desse Estado. Parabéns, doutor Lúcio, por esta merecida homenagem. Recebi a ingrata tarefa, de ser a última a falar, de fazer esse encerramento, e ocupo esse espaço com muita honra para uma breve mensagem, na realidade, de encerramento desse 3º Congresso Nacional de Direito do Trabalho, primorosamente idealizado para lançar questionamentos. E olha que foram muitos os questionamentos a respeito de temas que hoje ocupam a agenda de advogados, magistrados, Ministério Público, acadêmicos, doutrinadores, todos estimulados pelas dúvidas e pelas inquietudes decorrentes da lei que imprimiu uma nova conformação ao direito e à justiça do trabalho do país. Para este encerramento, então, me coube a sensível questão da eficácia protetiva do direito do trabalho diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em síntese, reconheceu validade às terceirizações de serviço de forma irrestrita. Essa decisão compromete a eficácia protetiva do direito do trabalho? A indagação é complexa e a sua análise, naturalmente, exige abordagem sob vários enfoques, várias perspectivas e várias dimensões. Entre algumas dessas dimensões possíveis, até para poder sistematizar a linha de argumentação que penso devo desenvolver, eu abordarei os seguintes aspectos: o papel histórico e finalístico do direito do trabalho e a sua natural vocação, as barreiras e os limites à eficácia protetiva do direito do trabalho que foram se estabelecendo nesse recorte temporal, que penso seja interessante abordar esses mais ou menos 30 anos, a partir da Constituição de 88, a terceirização de serviços como estratégia empresarial da gestão da força de trabalho, seus significados e efeitos, e a flexibilização gradativa das relações do trabalho, do direito, e o distanciamento do direito como instrumento efetivo de proteção. E, por fim, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, já enfocando o primeiro ponto relativo ao direito do trabalho, ao papel histórico e finalístico, então, falar em eficácia protetiva do direito do trabalho exige que nós voltemos o nosso olhar à essência desse ramo do direito, muitas vezes falada, hoje, inclusive falada aqui neste evento. É preciso que resgatemos a sua verdadeira identidade, é preciso lembrar que essa sua identidade está diretamente ligada ao seu surgimento, Então, retomando ao clássico objetivo do direito do trabalho, temos que nos perguntar: a que veio o direito do trabalho?
quando e por que ele surgiu. Então, poderíamos aqui apontar inúmeras respostas, mas, em síntese, todos nós sabemos que o direito do trabalho, as garantias que vieram sendo a ele incorporadas, resultaram das lutas sociais, das reivindicações de classe, que desde o século XVIII já estavam sendo denunciadas no auge da Revolução Industrial. Primeiro, o direito de proteção aos mais vulneráveis, né, mulheres e crianças, e que depois foram crescendo e dando visibilidade ao fenômeno do trabalho humano dentro das fábricas e a vulnerabilidade dessa população de operários que clamava por proteção mínima. Então, direitos foram surgindo como garantias mínimas e foram se vislumbrando, né, o seu crescimento foi se vislumbrando a partir do século XIX, foram esses direitos se integrando aos sistemas jurídicos como forma de enfrentar a exploração livre da mão de obra humana e como forma também de impor limites às liberdades, sem liberdades de contratação, a autonomia da vontade, enfim. Claro, isso num contexto de mundo ocidental europeu, porque vamos lembrar que no Brasil esse fenômeno passa a acontecer apenas no século XX, já que até o finalzinho do século XIX nós ainda permanecíamos no regime de escravidão, portanto, no regime de trabalho forçado, né? Sem nenhuma proteção àquelas formas de trabalho livre que já despontavam no país. Mas, para além dessa finalidade histórica e sociológica do direito do trabalho, nós podemos reconhecer também algumas dimensões ética e filosófica a essas finalidades, que é especialmente a de colocar no centro da proteção jurídica o trabalhador, percebido como aquele que não conta com mecanismos naturais de proteção, como tem a empresa, a fábrica, como tem o detentor do capital, e por essa razão necessita de mecanismos artificiais de tutela, idealizada por um sistema jurídico protetivo, como forma de aproximação das partes nesse jogo de desigualdades econômicas, desigualdades sociais e desigualdades culturais. Assim, o direito do trabalho se firmou como um instrumento, como um mecanismo jurídico de proteção da vida pelas garantias mínimas, mesmo de subsistência do trabalhador e da sua família. E nos seus períodos de expansão, também foi promotor da emancipação humana, nivelador de desigualdades e foi garantidor de inclusão social e de cidadania. No Brasil, sabemos que o auge desta atuação emancipatória do direito do trabalho ocorreu com a Constituição Federal de 88, que deu aos direitos sociais o lugar de direitos fundamentais. Nessa linha, o artigo 6º assegurando o direito ao trabalho, de ter um trabalho, e o artigo 7º assegurando os direitos que decorrem do exercício do trabalho. Aqui passo no segundo ponto, que se relaciona com as barreiras e os limites que foram surgindo quanto à eficácia protetiva desse direito que se desenvolveu. Essa eficácia protetiva do direito do trabalho, na realidade, sempre esteve ameaçada no Brasil e em muitos lugares do mundo. No Brasil, não foi a atual lei da reforma trabalhista a única responsável pela redução do propósito protetivo e do poder de tutela dos direitos fundamentais laborais. Podemos dizer, como analisaram os pesquisadores e membros do Grupo de Trabalho Reforma Trabalhista do CESIT, que, na realidade, a agenda da reforma trabalhista já teve início lá nos anos de 1990, com a introdução de novos mecanismos no arcabouço legal institucional, que se seguiu lá pela década do ano de 2000, com expressões mais profundas na regulamentação dos principais elementos da CLT e da Constituição Federal. Ainda, embora sem provocar a desconstrução
deste direito e desse arcabouço. Numa análise econômica e social, as ameaças vieram de forma gradativa, é muito possível vislumbrar isso. Primeiro, o aprofundamento da flexibilização do mercado de trabalho, que já era bastante flexível, dada a significativa rotatividade da mão de obra, a variação dos rendimentos conforme os ciclos econômicos, a ilegalidade das contratações paralelas de emprego, as informalidades. A década seguinte já registraria alguns avanços na formalização, na queda do desemprego, na melhoria dos níveis de renda dos trabalhadores, principalmente dos que estavam nas camadas mais baixas, isso com a valorização do salário mínimo. Mas esse fenômeno não foi suficiente para instituir um patamar de igualdade desejável e não chegou a consolidar uma nova estrutura laboral produtiva no país. E não foi suficiente, principalmente, para estancar o avanço da flexibilização que vinha já acontecendo, então, desde a década de 1990. E aí foram surgindo, foram se ampliando novos modelos de contratos por tempo determinado, flexibilidade das despedidas, das rupturas contratuais, e, ao mesmo tempo, a terceirização dos serviços foi evoluindo e também foram surgindo formas disfarçadas de vínculos de emprego, a exemplo da pejotização e, muito mais recentemente, da uberização, o fenômeno da uberização. Vários outros aspectos poderiam ser abordados aqui, mas o propósito é chegarmos ao tema das terceirizações. De qualquer forma, essas modalidades de trabalho à margem da proteção e a preferência por contratos por tempo determinado, no lugar dos contratos por tempo indeterminado, foram fatores cruciais já para a queda gradativa da qualidade das condições de contratação e, portanto, resultaram numa precarização constante e, é claro, isso tudo constituíram barreiras muito significativas e limites para a efetividade dos direitos fundamentais. Ingressando já num terceiro ponto que havia mencionado, trato exatamente de uma das formas de precarização das condições de trabalho, que é justamente o fenômeno da terceirização de serviços. Então, aí é possível se vislumbrar que a terceirização ela surge como uma estratégia empresarial da gestão da força de trabalho, mas carregada de outros significados e de muitos efeitos jurídicos. Do que se fala quando se fala em terceirização de serviços? Márcio Túlio Viana escreveu que quando nós falamos em terceirização, nem sempre nós percebemos a sua real complexidade. E nem sempre nós vamos refletir sobre as suas formas, os seus sentidos e sobre os seus efeitos, alguns pouco visíveis, mas não menos perversos e não menos dramáticos esses efeitos, né? Então, falar de terceirização significa falar de um fenômeno circunstancial que veio se expandindo e que hoje se tornou um dos principais temas no direito do trabalho, por causa da ameaça que ele coloca naquela relação direta entre o sistema de produção e as consequências e responsabilidades jurídico-laborais que derivam naturalmente desta relação. A doutrina, nós sabemos, ela tem uma vocação de sistematizar e de ordenar racionalmente teorias e fatos de relevância jurídica. E ela tem feito isso e tem, nessa linha, tem feito algumas distinções entre diferentes formas de terceirizar. Mas há pelo menos duas formas que gostaria de abordar e que são bem visíveis e facilmente identificáveis, muito conhecidas de todos e que estão no dia a dia das empresas e que chegam nas lides do direito do trabalho perante as varas e tribunais do trabalho,
que são a terceirização interna e a terceirização externa. A interna, nós sabemos que acontece quando determinada empresa ou instituição utiliza trabalhadores alheios, empregados de outras empresas, mas que trabalham no seu interior e desenvolvem atividades do seu interesse. Aqui, a empresa internaliza trabalhadores, como trabalho temporário, serviço de limpeza, prestação de serviços em geral. Essa forma ficou conhecida há apenas algumas décadas, primeiro na administração pública e depois nos setores privados. Mas é possível identificar que já há muito tempo, Grécia e Roma antiga já registravam, talvez um germe dessa forma de terceirização, pela prática de aluguel de escravos, ou lotes de escravos que eram dados em aluguel para prestar serviços a outras pessoas, né? E o que se reproduziu em todas as culturas, posteriormente, que utilizaram a escravidão, inclusive o Brasil. Então, a empresa contratada, a empresa que fornece a mão de obra, na realidade, nada produz. O que produz uma empresa terceirizada? Ela não produz nada, porque a sua função e o seu objetivo são apenas comercializar. Comercializar o quê? Os próprios trabalhadores. Essas empresas comercializam trabalhadores, oferecem trabalhadores para usá-los como valor de troca, oferecem trabalhadores como valor de troca e para um trabalho do qual extrairão os seus lucros. É isso que faz uma empresa terceirizada. Ela aluga mão de obra. A própria pessoa do trabalhador, nesse contexto, se transforma, ora em objeto de consumo pela empresa tomadora, ora em objeto de troca pela empresa prestadora. Não há nada de bonito nessa história e nesse modelo. Aqui, na realidade, nesse modelo de internalização, o modelo divide os trabalhadores, porque ela opõe terceirizados e não terceirizados. Ela opõe as diferenças e as disputas de espaço e de benefícios que giram em torno desses trabalhadores. Os contratos, em geral, são descontínuos, rápidos, se desfazem, há concorrência entre equipes, e mesmo os não terceirizados são constantemente ameaçados com a mudança de sistema. Essa forma parece ter inspirado a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que sedimentou a construção da jurisprudência já há algum tempo e que propôs uma certa proteção e um certo limite sobre aquilo que a lei ainda não regulamentava, né, e sobre os aspectos que ela aborda. Mas temos a terceirização externa, e aí ela experimenta o movimento inverso, porque a sua função é expelir, é colocar para fora, ela não internaliza, ela coloca para fora da empresa não apenas trabalhadores, mas às vezes algumas ou até mesmo todas as etapas de uma produção. E vai acontecer, por exemplo, nas empresas automobilísticas, né? Quando não se fabrica integralmente um produto, mas apenas uma parte dele. Acontece, por exemplo, com a multinacional Benetton, que é um bom exemplo desse fenômeno. Por isso, alguns analistas entendem que ela é uma fábrica que, na realidade, não é fábrica. É uma fábrica que não é, né? Isso para usar a expressão de Ricardo Antunes, né? Essa forma ela surge, se desenvolve em meados do século XX, inicia na indústria automobilística e ela promove inúmeras atividades dentro do seu parque ou fora dele, mas por esse processo de externalização. Aqui, a terceirização ela não vai dividir os trabalhadores, ela divide a empresa em várias parceiras. Isso acontece quando enxuga-se o quadro, se distribui o processo de produção, se organiza em rede que se interagem, dispersa os trabalhadores, né, e distribui responsabilidades.
Então, nesse contexto, as grandes empresas abrem espaço para as pequenas, o que poderia até ser muito positivo, mas não significa que postos de trabalho necessariamente se ampliem por causa dessa abertura de empresas colaboradoras, né? Com as grandes empresas, acontece que como as grandes empresas não podem aparecer como grandes sonegadoras de direitos, isso por suas evidentes consequências, né? Inclusive em razão da preservação da imagem, as pequenas empresas é que acabam fazendo esse papel, que a gente poderia dizer o papel sujo, né? Pagam salários baixos, elas precarizam condições de trabalho, elas utilizam equipamentos pouco seguros, exploram o tempo de trabalho sem limite, sonegam direitos mínimos, pelo menos é o que tem mostrado a realidade da vida empresarial nas ações que chegam na Justiça do Trabalho, né? E esse é um modelo que parece estar muito mais próximo da figura do grupo econômico, que até certo ponto tinha uma possibilidade aí de proteção. Mas, independente da forma, a terceirização veio mesmo, foi para modificar o modelo de fábrica concentrada e centralizadora da produção, que se desenvolveu séculos XIX até quase o final do século XX. Mas as coisas mudaram. Surgiu o discurso de que a empresa, para ser produtiva e para ser competitiva no mercado, e para enfrentar os desafios da globalização, ela deveria ser volátil, ágil, leve, especialmente com muita liberdade. E a terceirização ressurge exatamente como uma opção para essas finalidades e para reduzir custos e especialmente riscos, né? Existem muitos efeitos aí, mas alguns menos, outros mais visíveis, mas um deles que considero dos mais graves, dos mais sérios, é a fragilização dos sindicatos. E o direito, então, se vê afetado pela dificuldade de criar normas protetivas, especialmente por negociação coletiva, e pela falta de capacidade de resistência desses trabalhadores, pela grande dificuldade de se promover a união de classes nesse contexto, né? Seja pela falta de união internalizada, ou seja pela dispersão em várias categorias de pequenas empresas. E eu passo já para o quarto e penúltimo ponto da minha fala, no sentido de tratar como esse fenômeno provocou a flexibilização gradativa das relações de trabalho e o distanciamento do direito como sendo um instrumento efetivo de proteção. Vimos que o direito do trabalho nasceu das contradições verificadas entre a vida dos operários nas fábricas e a vida dos que possuíam capital e os meios de produção. No início da Revolução Industrial, até meados do século XX, a fábrica, então, o que aconteceu? Ela reuniu num mesmo espaço físico os trabalhadores. Isso, por um lado, possibilitou melhor controle sobre a produção, sobre o tempo de trabalho. O trabalho se tornou público, se tornou mais visível. Por outro lado, a fábrica também se tornou um lugar de opressão, um lugar de punição, de verdadeira prisão até e de exploração. Então, aos poucos, os trabalhadores nesse espaço foram se unindo e foram descobrindo mecanismos de reação. E aí surgiram greves, sabotagens, boicotes, união de trabalhadores, sindicatos, né? Então, essa união que acontecia no espaço da grande fábrica possibilitou coalizões, possibilitou os sindicatos, né? E, é claro, isso tudo promoveu, então, o nascimento dos direitos que mais tarde constituiria o próprio direito do trabalho. Agora, se a fábrica ela dificultava a reação, a resistência individual, ela possibilitava muito bem a resistência coletiva, né? Possibilitava muito bem a atuação dos sindicatos, porque as multidões de operários eram cada vez maiores e vinculadas a um mesmo empregador e dentro do mesmo espaço físico, né?
Então, pode-se dizer que a mesma fábrica que explorava, ela reunia condições para reagir contra essa exploração. E esse sistema começa a dar sinais de esgotamento já no final dos anos de 1960, a partir de dois fenômenos que tiveram uma importância muito grande para essa transformação que viria depois. Primeiro, que foi a onda de rebelião da nova classe trabalhadora nessa época, a rebeldia da época, 1960, tudo isso interfere no mundo do trabalho, e também a queda da taxa de lucros devida pela defasagem entre produção e consumo, recessão, desemprego, alta do petróleo, queda do modelo soviético, enfim, uma série de elementos contribuíram. Então, ao lado desses fenômenos sociais, econômicos, políticos que aconteciam, as empresas passaram a se mobilizar para modificar e pensar um novo modelo. Primeiro veio a ideia da total automação, mas que pelos custos que iria provocar foi abandonada, e depois passou-se a mesclar a automação com métodos de gestão, com novos métodos de gestão. Claro, isso como resultado de muitas variações do toyotismo, da experiência japonesa no processo de produção. Com essas inovações, então, é que retornava a ideia da terceirização revigorada e nas suas duas formas principais, e que veio para romper, como mencionei, aquele modelo de fábrica concentrada e que reunia um grande volume de trabalhadores, A estratégia, então, aqui agora passou a ser outra. Primeiro, a estratégia de excluir empregados, direitos, políticas sociais, etapas do processo produtivo e também de fomentar a criação de pequenas empresas que passariam a ocupar o espaço deixado pelas grandes empresas. Então, aqui a gente pode verificar que a terceirização, ela não é um fenômeno isolado, mas ela é parte de um processo muito complexo e fatores como globalização, pragmatismo, relativização das coisas, tudo isso favoreceu novos modelos, uma nova dinâmica de trabalho dentro das empresas e das instituições. Esse modelo, naturalmente, bateria em algum momento nas portas do direito, e bateu. O direito foi profundamente influenciado por essas transformações, por exemplo, pela exigência de mais liberdades, pelo fortalecimento dos acordos de vontade em detrimento da lei, novas práticas empresariais, como o just in time, trabalho robotizado, formação de redes, concentração de indústrias nas mãos do grande capital internacional. E aí é muito possível, já jogando isso para um contexto muito atual, muito contemporâneo e muito recente da história do nosso país, surge uma grande contradição, pois no momento em que se propõe a prevalência do negociado sobre o legislado, o que supõe sindicatos fortalecidos, pois é o mesmo momento em que a lei da reforma trabalhista vem e fragiliza os sindicatos. Em alguns casos, impõe a própria descartabilidade dos sindicatos, dos processos de negociação, em muitos temas que só o sindicato teria a prerrogativa por se tratar de direitos coletivos, e é uma prerrogativa constitucional dos sindicatos. Então, onde pretendeu chegar essa lei? Para que prevaleça o negociado sobre o legislado, parece ser uma condição indeclinável que os sindicatos estejam em condições de equilíbrio, em condições de igualdade, especialmente econômica, que sejam fortes e ao máximo equivalentes com a representação econômica. E não é o que está acontecendo, porque há sindicatos passando dificuldades inúmeras com o que veio com a lei da reforma, especialmente pela retirada de praticamente a única subsistência, meio de subsistência
Não que isso não devesse ser olhado e modificado em algum momento, né, da história jurídica, mas não poderia ter sido dessa forma, sem um preparo, sem uma via alternativa ou um prazo de adaptação. Bom, na realidade, tudo que a gente percebe aqui se trata de invenções da livre iniciativa e que se legitimam pelo discurso das inevitáveis transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Na realidade, isso tudo acaba transformando a empresa, os produtos, a economia e o próprio direito, em especial o direito do trabalho, que hoje se vê em crise de identidade. A crise, então, de efetividade dos direitos do trabalho, nesse contexto, ela se agrava. A começar pelas normas da OIT, que perdem a sua parte de sua força normativa, atinge também o direito interno, que passa a ser questionado quanto ao seu papel, sua finalidade, sobre a sua extensão e a necessidade da proteção que conserva. Então, isso tudo volta ao cenário de discussão. Então, a crise de identidade, na realidade, ela já é visível, é muito visível nesse nível, independente de termos chegado lá na decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é exatamente este o último ponto da minha fala, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a sua amplitude e as consequências que ela gera. A impressão que se tem, diante do que vem ocorrendo após a Lei 13.467, a Lei da Reforma, e pouco antes dela, a Lei 13.429, e diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, é que o direito do trabalho, ele se encontra às avessas. Se encontra às avessas, ele é incompreensível hoje. A Lei 13.429, que acabou regulamentando os contratos de prestação de serviços a terceiros, né, antes tratado por algumas leis especiais e pela súmula 331 do TST, ela veio e também imprimiu novas regras ao trabalho temporário. Mas o que pegou mesmo no campo da flexibilização e da terceirização foi a Lei 13.467, da reforma, que culminou por autorizar a terceirização de serviços sem limites. Ela alterou a CLT, alterou a Lei 13.429 para permitir terceirização em qualquer atividade, inclusive nas denominadas atividades fim. Embora a Lei da Reforma tenha excluído alguma coisa da lei anterior, por exemplo, a quarteirização que era prevista, a ausência de vínculo de emprego, e embora ela tenha assegurado aos terceirizados as mesmas condições relativas aos empregados da contratante, parece, e é nesse sentido que a doutrina tem caminhado, parece que ela se referiu às mesmas condições ambientais relacionadas com saúde, segurança, pois no que se refere aos direitos decorrentes do contrato, especialmente no que se refere aos salários, a nova lei, a Lei da Reforma, autorizou que as empresas, contratante e contratada, elas, de acordo com a sua vontade, poderão estabelecer, se elas assim entenderem, que empregados da contratada terão os direitos a salários equivalentes aos da contratante. Parece aqui uma evidente afronta ao princípio da isonomia salarial, conceito e garantia que vieram sendo desenvolvidos desde o início da Revolução Industrial e que hoje encontra amparo em inúmeras normas de caráter internacional, muitas ratificadas pelo Brasil. Parece que num necessário controle de convencionalidade, essa disposição não pode ser referendada. Lamentavelmente, nem o TST e nem o Supremo Tribunal Federal têm feito controle de convencionalidade ainda. Gostaria de lembrar apenas que vários setores da economia já vinham gradativamente optando pela contratação de prestadores de serviço
e que a cada dia aumentava o número de trabalhadores terceirizados. Parece que com a nova lei e essa forma de contratar tende a se tornar a regra, especialmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Dados do IBGE já indicavam que no período aqui avaliado de 2011 a 2014, cerca de 24% dos contratos formais já eram terceirizados. E tem alguns exemplos muito claros dessa preferência pela terceirização. A Petrobras, por exemplo, atualmente ela concentra 80,9% dos seus trabalhadores como terceirizados, 80,9% dos trabalhadores são terceirizados, inclusive em tarefas que, em tese, só poderiam ser praticadas por empregados contratados por ela mesma, né? Não se convoca empregados aprovados em concurso público, só se contrata terceirizados, diferencia-se os empregados por crachá verde, por exemplo, para terceirizado, azul para efetivo, salários dos terceirizados são menores, não há amparo social e previdenciário geral, os terceirizados não têm plano de previdência e saúde, então é possível vislumbrar essa diferença de tratamento injustificada em relação a esse fenômeno. Os índices de doença, então, de acidente, são muito maiores em empresas terceirizadas. Outro exemplo são as empresas do setor elétrico, que hoje reúnem terceirizados perto de aproximadamente 75% da força de trabalho, inclusive em tarefas consideradas essenciais. Porém, aumentou ali também o nível de acidentes, perdas salariais, jornadas excessivas, alta rotatividade, não participação nos processos de qualificação, inexpressiva atuação sindical e por aí vai, né? Quando se argumenta, então, em defesa da terceirização, se costuma admitir que ela se trata de uma técnica de redução de custos, um mecanismo para vencer a competição e se fala na infindável busca máxima de qualidade e menores preços. A conclusão, que nem sempre é lúcida, é de que esse conjunto de providências teria o salutar efeito de aumentar a produção, reduzir custos, além de gerar empregos. Será? A par dessas consequências supostamente positivas, tem uma série de malefícios que já vimos aqui, porque na medida em que se flexibiliza a produção, se horizontaliza a empresa e se terceiriza, passa a ser considerado aquele ambiente produtivo o ambiente que oferece mão de obra barata, direitos flexíveis, sindicatos dóceis e políticas fiscais favoráveis. Essa, então, é a realidade que tem acompanhado o fenômeno da terceirização. Agora, e é com desalento que falo isso, parece que não há mais muito lugar para questionarmos essas perversas consequências. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, em atividades de meio ou atividade fim. Com a tese aprovada por maioria no Supremo Tribunal Federal de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, com essa tese, consolidou-se a ideia da liberdade de escolha absoluta pelo contratante, por aquele que precisa da prestação de trabalho. Ele tem a liberdade absoluta hoje de escolher a modalidade de contratação, se ele quer contratar de forma direta ou ele quer terceirizar. A escolha é dele. E também tem a liberdade de escolher se ele quer pagar mais ou ele quer pagar menos, porque se ele terceirizar, naturalmente, penso eu, que o custo deva ser mais barato do que contratar direto, senão não faria nenhum sentido do ponto de vista econômico, né? Então, me parece que o valor do trabalho humano perdeu a proteção mínima do Estado e passou ao arbítrio da empresa, das empresas contratantes, que farão livremente a sua escolha a partir de agora, né?
Então, consagrando a ilusão de que eventuais abusos serão coibidos pontualmente, quando nós sabemos que hoje os trabalhadores sequer estão encorajados para ingressar com ação perante o Poder Judiciário, o Supremo defendeu que empresas não podem mesmo sofrer nenhuma imposição quanto ao tipo de atividade que elas pretendem ou devem desenvolver diariamente. E que elas não podem ter redução de competitividade, ainda que isso signifique a precarização do trabalho humano. E que isso traria custos à sociedade e que haverá aumento de vagas, né, numa ilusão ingênua até de que isso possa gerar, né, inclusão social pelo oferecimento de vagas de trabalho. Mas ainda que haja oferecimento de mais algumas vagas de trabalho, evidentemente serão vagas precarizadas, não serão como seria com a contratação direta, com a valorização do trabalho, até para ter aquele trabalhador mesmo que fica tempo na empresa, que veste a camisa e tudo isso, né? Então, para finalizar, e respondendo bem objetivamente a questão, o reconhecimento da terceirização irrestrita pelo Supremo Tribunal Federal fez o direito do trabalho perder a sua eficácia protetiva? Eu diria que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi apenas quase que um ponto final na sentença que já vinha sendo escrita desde a década de 1990, quando se começaram a introduzir no sistema jurídico nacional medidas que aos poucos, primeiro, foram amenizando direitos, depois fragilizando e agora com a lei da reforma praticamente eliminando direitos e, quando não, eliminando a possibilidade de se discutir em juízo violação de direito, o que significa basicamente a mesma coisa do que eliminar direitos, né? Então, a perda da eficácia protetiva do direito do trabalho, no meu entender, se consolidou, sim, com a lei da reforma, que optou por punir trabalhadores que vão a juízo discutir os seus direitos. Isso com sucumbência, custas, multas, ainda que beneficiário da justiça gratuita for o trabalhador. Claro que continuam assegurados os direitos previstos na Constituição Federal, mas se eles não estão sendo mais postulados em juízo, se a sua violação já não pode ser objeto por força do medo, de que valem esses direitos? A queda no número de ações violenta perante o Brasil todo traz exatamente essa realidade, né? Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez, no meu entender, foi apenas intensificar essa perda de eficácia. E o verdadeiro ponto final nessa perda, ele ainda poderá vir, se ao apreciar a ação de inconstitucionalidade em que se discute a sucumbência e custas, despesas na justiça gratuita, se tiver lá no Supremo Tribunal Federal o mesmo destino que a terceirização teve, não tenho dúvidas de que aí sim será o ponto final dado pelo Supremo Tribunal Federal. A notícia do recente decreto 9.507 de 2018, agora bem recente, ele se apressou em disciplinar algumas atividades que não poderão ser executadas indiretamente, ou seja, não poderão ser terceirizadas dentro da administração pública, né, direta, ou antiga denominação, administração direta ou indireta. Então, regulamentou algumas atividades, evidentemente que não é completa essa regulamentação, mas pelo menos ela tenta dar uma certa segurança na administração pública, senão nós correríamos o risco aqui, né, de eu, juíza, né, e o nosso cargo, não é, doutora Camila, sermos terceirizados aqui também, se isso ficasse totalmente livre e aberto, né? O que, mais uma vez, no meu entender, parece que dessa vez foi o Poder Executivo que enxergou um pouquinho mais adiante, conteve um pouco essa onda que poderia vir até dentro da administração pública. Sorte que não veio, e quem sabe isso
possa até no futuro, né, servir de exemplo aí para o Supremo Tribunal Federal rever essa sua decisão, o que eu não sei, sinceramente, se será possível, né? De qualquer maneira, agradeço a paciência de todos, de terem ficado aqui até esse horário, né, esperado um pouco. Agradeço a atenção, desejo a todos um bom retorno às suas casas, especialmente quem não é daqui e quem é daqui também, que vão todos com segurança, né, com muita paz, né, para suas casas. E, mais uma vez, parabenizo a organização do evento, denso, né, e tenso pelas discussões que aqui surgiram. E parabenizo mais uma vez o doutor Lúcio, a doutora Sueli, pela linda homenagem. Obrigada. Parabenizamos, então, a verdadeira aula da professora Marlene Terezinha Fulberg Sugmatsu. É um tema extremamente instigante, né, a terceirização. E eu, para não terceirizar a aula lá na Universidade Federal de Santa Catarina, eu acabei não assistindo às palestras iniciais, inclusive do ministro Luiz Edson Fachin, mas, professora, tenho certeza que não foi muito diferente da aula dele com a sua aula, né? Até porque a professora Marlene foi orientanda do professor Fachin no seu doutorado aqui dentro da nossa casa, e que tive a honra de participar como membro na sua banca de defesa de tese de doutorado aqui nesse momento. E eu, como orientador de graduação, especialização, mestrado, doutorado, eu digo, nós aprendemos cada vez mais, a partir do momento que não tem pessoa que estuda mais, que está mais atualizada do que o próprio orientando, né? Fizemos uma banca hoje com uma aluna lá de Rondônia, com a Rita, e com certeza aprendemos cada vez mais. Então, e me lembro, a senhora citou da Benetton, uma parte da minha família italiana, lá do norte da Itália, Vêneto, eles trabalhavam fazendo camisas, especificamente camisas brancas para Benetton. E, infelizmente, pequena fábrica, infelizmente, tiveram que fechar a fábrica porque o produto chinês estava vindo com qualidade, né? E apesar do transporte de longe, mas vinha com qualidade e com menor preço. E vários, pelo menos algumas centenas de empregados foram dispensados. Então, muito complicado. Parabéns ao nosso querido José Lúcio Glombi, né, pelas todas as homenagens, e com certeza são homenagens sinceras, e quem conhece o professor Glombi, o Dr. Glombi, trabalhou direto e indiretamente com ele. Todos nós que advogamos acabamos tendo contato com o escritório do Dr. Glombi. Não temos dúvida nenhuma, né, da veracidade de todos os relatos que foram feitos aqui, né? Eu diria assim, a família Glombi trabalha com ética e coração. E é só ver a quantidade de membros da família Glombi, então, queridos amigos do escritório, né, além da grande família que tem com a doutora Sueli, com a doutora Ângela, com o doutor Daniel, com a doutora Márcia e a doutora Cleide, que é a sua querida irmã, né? Então, com certeza, o doutor Glombi, a grande família existe, né? E somos todos, quando vamos ao seu escritório, estamos em casa. E, por fim, gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, a Caixa Econômica Federal, a LTR, também ao IBRAT, a Associação dos Advogados Trabalhistas, a nossa querida PUC Paraná. E, professor, eu vou fazer para não ter risco de esquecer, né? A OAB Paraná, o Tribunal Regional do Trabalho, a Ana Matra, aqui na presença da nossa querida doutora Camila, que também tive a oportunidade, agradeço ao doutor Rodrigo Fortunato, de hoje tivemos palestras na hora do almoço, né? E parabéns. A EMATRA, o Ministério Público do Trabalho, a BDConst, Unibrasil, IBDT, IAP, curso professor Luiz Carlos, do Oliva, Mabu Hotel, e todos os que estiveram aqui conosco, e não poderia dizer, né, esquecer de dizer, e para não nominar e esquecer algum nome, a todos os nossos alunos da graduação, da especialização, do mestrado, do doutorado, do NEATS,
do Núcleo de Estudos Avançados de Direito do Trabalho e Socioeconômico, que aqui trabalharam com afinco, né, sem receber nada, só nosso coração também, nosso abraço e beijo. E muito obrigado a todos. E, por fim, gostaria de agradecer ao verdadeiro coordenador geral, o professor Rodrigo Fortunato Goulart, né, que eu conheço muito bem, tanto ele quanto a Michele, somos padrinhos de casamento. E eu posso dizer uma coisa, porque a minha esposa, cada vez que tem um congresso tão grande como esse, ela diz assim: mas você fica louco, você fica doente, já é a terceira vez que você fica doente. Eu digo assim, imagina a Michele, o que ela fala, porque o Rodrigo é jovem, né? Mas todo esse trabalho que foi feito, árduo, com certeza 99% é dele. Então, Rodrigo, o que eu posso dizer para você, como está sendo gravado para a Michele e para o Eduardo, seu filho, é que valeu a pena e continuamos dessa forma, né? Que venha o 4º Congresso e que estejamos sempre juntos e aprendendo cada vez mais com esses temas instigantes, né? Trazendo o nosso querido Bezerra Leite para alegrar também um pouco a nossa plateia. Muito obrigado a todos e declaro encerrado este 3º Congresso Nacional de Direito do Trabalho. Obrigado. Ele deveria